Aí hoje, nas aulas passadas, a gente falou sobre trigonometria e hoje a gente vai falar sobre logaritmo. Logaritmo, de certa forma, tem gente que assusta, ai meu Deus, logaritmo e tal. Só que logaritmo é uma coisa super simples e basicamente é quase uma lógica quando você utiliza logaritmo. Mas para a gente falar de logaritmo, a gente tem que falar de função exponencial ou equação exponencial. Lembrando que hoje a gente vai falar só de logaritmo e equação só de logaritmo. Na próxima aula, que a gente vai falar sobre função logarítmica e equação logarítmica, porque senão fica muita coisa, às vezes fica confuso para vocês. Então, antes de qualquer coisa, antes de a gente falar sobre logaritmo, a gente tem que falar sobre equação exponencial. Por quê? Porque logaritmo e equação exponencial estão andando juntas. Elas são, como posso dizer, similares, né? Uma depende da outra, você precisa ter o conhecimento de logaritmo para saber sobre. Desculpa, você precisa ter o conhecimento de exponencial, de função exponencial, equação exponencial, enfim, para você trabalhar com logaritmo, ok? Então, eu vou projetar a tela aqui para vocês. Só um momentinho. Ó, vocês estão vendo aí, gente? Tá aparecendo para vocês? Espera aí que saiu aqui. Então, ó, o que a gente vai falar sobre equação exponencial? Equação exponencial significa o quê? Que a nossa variável, ou seja, x ou y, está no nosso expoente. Vem de exponencial, vem de expoente. Então, se a gente tiver aqui, ó, se nós tivermos, né, deixa eu colocar a canetinha vermelha. Se nós tivermos a elevado a y, a x, igual a elevado a y, tá vendo que as bases da sua potência são as mesmas? A base é A e a base é A. Então, significa que eu posso igualar os meus expoentes. Sempre que a base for igual, os meus expoentes eu consigo igualá-los. Então, se eu tenho A elevado a x igual a A elevado a y, então isso quer dizer que x é igual a y. Isso aqui é uma equação exponencial, onde a gente tem uma expoente igual a outra, uma variável no expoente, e a gente tem uma variável no expoente igual a outro valor. Exemplos aqui de como a gente resolve essas equações exponenciais. Então, olha só, eu tenho 5 elevado a 2x igual a 5 elevado a 3. Tá vendo que a base aqui da sua potência é a mesma? Ó, base 5, base 5. Então, isso quer dizer que 2x, que é meu expoente, é igual a 3, que é meu outro expoente. Então, para eu saber o valor de x, só eu fazer, ó, x igual a 3 sobre 2. Então, sempre que eu achar uma variável no expoente, eu vou ter que utilizar a equação exponencial, utilizar os conhecimentos de equação exponencial. Se as bases forem iguais, eu igualo os meus expoentes. Nesse caso, já te falou ó, que a base, que um era de 5 elevado a 2x e o outro é 5 elevado a 3. Já te mostrou que as bases são iguais. Mas nem sempre, gente, as bases serão iguais. Ou seja, nem sempre ele vai te dar de cara que as bases são iguais. Então, ó, tá vendo que eu tenho 32 elevado a x e 128 igual a 128. Qual seria o valor de x aqui? Para eu fazer, tá vendo que minha variável está no meu expoente? Então, eu vou ter que jogar na regra da equação exponencial. Tentar deixar na mesma base antes da igualdade e depois da igualdade. Então, para eu fazer isso, eu vou fatorar. Se você já souber de cara qual é a fatoração de 32, ótimo. Se não, você faz. Então, eu faço ó, 32 dividido por 2 dá 16. Dividido por 2 de novo. 8 por 2, 4. E por 2, 2. E por 2 de novo, 1.
que dá 2 por 2, 1. Então, se eu analisar aqui, galera, ó, 32 nada mais é do que, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. Então, ó, 32 eu posso escrever como se fosse 2 elevado a 5. Então, eu tenho 2 elevado a 5, que é o valor de 32. Só que o 32 não está elevado a x, vai sumir. O 32 não está elevado a x, então vai ser 2 elevado a 5, que é o valor de 32, elevado a x. E eu faço a mesma coisa, o processo de fatoração. Já que eu fatorei 32, achei base 2, agora é só fatorar 128. 128. Ao fazer o processo de fatoração com 128, eu vou achar 2 elevado a 7. Tá vendo que ambos têm a mesma base? Aqui é 2 e aqui é 2. Nesse caso, tem a propriedade da potência, que é potência de potência, quando é uma potência elevada a outra expoente. Então, o que eu faço? Eu conservo a minha base, que é 2, e multiplico o expoente. 5 vezes x, 5x, igual a 2 elevado a 7. Agora, o que eu tenho? Se eu tenho ambas as bases, antes da igualdade quanto depois da igualdade, são iguais, ou seja, 2, se as bases são iguais, então meus expoentes também são iguais. Então, eu posso igualar 5x a 7. Aí eu vou achar o valor de x. X, então, é igual a 7 sobre 5. Então, às vezes, ele não vai te dar o exercício de cara, isso é em equação exponencial, ele não vai te dar de cara com uma potência. Ele vai te dar um número natural inteiro e você tem que transformá-lo em forma de potência para assim você jogar em equação exponencial, para assim você jogar a regra do exponencial, que é igualar as bases, e assim eu consigo igualar os expoentes. Então, nesse caso, é 32, fatorei 32, 2 elevado a 5. Fatorei 128, que é 2 elevado a 7. Como 32 está elevado a x, então vai ser 2 elevado a 5 elevado a x. Multiplicação de potências aqui, ó. Conserva a base, multiplica os... Multiplicação de potências, não, desculpa. Potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. Então, eu tenho 2 elevado a 5x igual a 2 elevado a 7. Como as minhas bases são iguais, posso igualar os meus expoentes. Então, 5x é igual a 7, então x é igual a 7 quintos. Da mesma forma, neste exercício aqui, eu tenho 1 quinto elevado a 3x menos 21. Então, igual a 25 elevado a menos 1. De cara, as bases são diferentes. Aqui é 1 quinto e aqui é 25. Aqui não tem o que fazer com esse 1 quinto por enquanto, então eu vou permanecer com a base 1 quinto. Se eu estou vendo, gente, que eu chego num momento que eu não consigo fazer nada com o valor igual 2, eu não consigo fazer mais nada com ele. Então, eu vou ter que transformar o outro número depois da igualdade em base 2. A mesma coisa aqui. Esse 1 quinto não tem nada que fazer com ele. Então, eu vou tentar transformar o 25 elevado a menos 1 em base 1 quinto. E como eu faria isso? Ó, não sei se vocês já viram isso. Todo número elevado a um expoente negativo nada mais é do que o inverso do número. O que seria o inverso do número? Ó, todo número, gente, é uma fração. Todo número. Quando não tem nada embaixo, significa que tem o número 1. Então, o inverso é diferente de oposto. Oposto de 25 é menos 25. O inverso de 25 é 1 sobre 25. E quando eu faço esse inverso, galera, o expoente passa a ser positivo. Então, aqui, ó, ficaria 1 positivo. Como o expoente é 1, não precisa escrever o expoente 1. Mas vamos supor que fosse menos 2. Aí eu inverteria, ficava 1 sobre 25 elevado a 2 positivo. Beleza? Então, ó, continue escrevendo 1 sobre 5, que eu não tenho o que fazer ainda por enquanto com ele. Vou ainda tentar transformar o 1 sobre 25 em 1 quinto. Então, 3x menos 21.
Como é que eu transformaria 1 sobre 25 em 1/5? Ó, 25 não é a mesma coisa que 5 ao quadrado? Então, ó, 1 ao quadrado é 1. E 5 ao quadrado é 25. Então, 1 sobre 25 nada mais é do que 1 sobre 5 elevado ao quadrado. Por quê? 1 elevado ao quadrado é 1. E 5 elevado ao quadrado, 25. Olha o que eu achei aqui. Achei as duas potências, antes da igualdade e depois da igualdade, com a mesma base, 1/5. Então, se ela tem a mesma base, eu consigo, então, igualar agora os meus expoentes. Então, eu tenho 3x menos 21 igual a 2. Então, eu vou ter 3x, o menos 21 passa para lá, vira mais 21, mais 21, então tem 2 mais 21. Eu vou ter 3x igual a 23, onde x vai ser igual a 23 sobre 3. Então, gente, isso aqui é o fundamento de equação exponencial. Então, por que eu estou falando isso de equação exponencial? Porque vocês precisam saber a equação exponencial para vocês saberem logaritmo. Se não tem como vocês fazerem logaritmo sem saber pelo menos o fundamento da equação exponencial. Por quê? Porque vai chegar um ponto no logaritmo que você vai ter que achar essas igualdades. Você vai achar as bases iguais e igualar os expoentes, ok? Então é o seguinte, equação exponencial é isso. Eu tento deixar na mesma base, tanto antes da igualdade quanto depois da igualdade. Se estiver na mesma base e minha variável, gente, a gente só faz esse processo se a nossa variável estiver no expoente. Então, quando a variável está no expoente, então eu trabalho ela com a forma exponencial, certo? Ou equação ou função exponencial. Então, quando minha variável está no expoente, eu vou ter que tentar deixar o valor que está depois da igualdade também em forma de potência com a base igual à base que estiver antes da igualdade. Igual a gente fez aqui. As bases eram 5 igual, igualei os expoentes. A base eu deixei em termos de 2, igualei os expoentes, e as bases eu deixei em termos de 1/5, igualei os expoentes. Agora, logaritmo, então vamos pular. Seguinte, ó. Logaritmo, com certeza já ouviram falar, alguns têm medo, outros não têm. É o seguinte, vamos analisar a seguinte forma aqui, ó. Qual número eu tenho que elevar o número 2 para que eu tenha como resposta 16? A que número tem que elevar 2 para ter resposta 16? Se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2 4 vezes, eu vou ter 16, certo? Ou eu posso jogar na função exponencial, na equação exponencial que eu acabei de mostrar a vocês. 2 elevado a x é igual a 16, né, a mesma coisa que 2 elevado a 4, conserva a base, ou seja, se as bases são iguais, eu consigo igualar os expoentes. Então, x é igual a 4. Esse é o fundamento de logaritmo, gente. Eu saber qual o valor. O logaritmo nada mais é o valor que eu elevei aquele número para dar o resultado. Ou seja, eu posso dizer que 4 é o logaritmo de 16 na base 2, onde eu escreveria desta forma aqui, ó. Log de 16 na base 2 é igual a 4. Por quê? Porque 2
elevado a 4, eu vou ter como resposta 16. Então, sempre que eu tiver logaritmo de alguma coisa, tem que saber a minha base elevada a qual número vai dar o valor do meu logaritmando. Então, aqui a gente chama de base. Esse valor aqui a gente chama de logaritmo. E o valor lá de cima, do meio, no caso, logaritmo, a gente chama ele de logaritmando. Aqui, a gente chama ele de logaritmando. Então, basicamente, o logaritmo tem esse fundamento, galera. Eu tenho que saber qual número eu vou ter que elevar a minha base para ter o valor do meu logaritmando. Ficou meio ruim de escrever aqui. Então, sempre que eu tiver logaritmo de qualquer coisa, eu tenho que saber qual número, minha base elevada a que número vai ser meu logaritmando. E aquele valor vai ser o resultado do meu logaritmo. Então, a base, a escrita normal, né, por regra, é o seguinte: log de B na base A igual a X. Tal que A elevado a X é igual a B. Então, essa é a forma tradicional, né, escrita sobre o logaritmo. Ok? Tem que saber, para eu saber o logaritmo de determinado valor, eu tenho que saber qual número, a minha base elevada a qual número vai dar o valor daquele logaritmo, daquele logaritmando. E tem uma regrinha aqui, ó, na verdade, uma condição. O valor da minha base, o meu A, sempre tem que ser diferente de 1. O valor da minha base é diferente de 1 e maior do que 0, ok? Assim como o meu B, que é o meu logaritmano, tem que ser maior do que 0. Essas são as condições de existência para ter logaritmo, ok? Então, minha base sempre vai ter que ser diferente de 1. Professor, explica essa parte de novo, fazendo favor. Eu não entendi. Isso que eu estou falando agora, assim, Isso. da condição de existência ou a regrinha aqui? Eu não entendi essa parte de log A, B igual a É o X. seguinte, tá bom, peraí. Vou falar com você. Você viu que eu fiz aqui, ó, log de 16 na base 2 igual a 4. Essa aqui é a forma escrita, por regra. Igual não tem x, igual eu escrevi em equação exponencial, que a elevado a x é igual a a elevado a y, onde x é igual a y. Isso você vai encontrar essa regra aqui, ó. O log de b na base a é igual a x. Por quê? Porque a elevado a x é igual a b. Então, vamos supor, log, pegando esse exemplo aqui, de 16, que seria o B, na base 2, que seria o A, é igual a 4. Por quê? Porque 2 elevado a 4 vai dar 16. Então, para eu saber qual é o valor do log de determinada coisa, eu tenho que saber qual número elevado à minha base elevada a que número vai dar o valor do meu logaritmando. Vamos lá, exemplo. Seguinte, ó, eu tenho log de 32 na base 2. Qual que é o valor de log de 32 na base 2? O que eu tenho que saber, gente? Eu tenho que saber o seguinte: 2
elevado, 2 que é minha base, elevado a que número vai dar 32? A gente já viu no exemplo anterior. Quando eu fatoro 32, é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Então, 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Então, o que significa? Quando eu elevo 2 a 5, eu tenho como resultado 32. Então, o logaritmo de 32 na base 2 é 5. Porque quando eu faço 2 elevado a 5, eu vou ter 32. Então, sempre tem que fazer, é como se fosse uma regrinha, um organograma. 2 elevado a qual número vai dar 32? Vai dar o valor de dentro. Então, minha base elevada a que número vai dar o valor do meu logaritmando. Então, sempre tem que fazer por regra isso. 2, o valor da minha base elevado a qual número vai dar o valor do meu logaritmando. É isso que eu escrevi aqui, ó. Se minha base, se eu chamar meu logaritmando de B, minha base de A, o meu logaritmo vai ser X. Por quê? Isso aqui, gente, esses valores podem ser substituídos por qualquer valor, ok? Desde que o meu A, minha base, ela tem que ser diferente de 1 e maior que 0, e o meu logaritmando ele tem que ser maior que 0. Essa é a condição de existência para existir um logaritmo, ok? O minha base tem que ser diferente de 1 e minha base também tem que ser maior do que 0. Por que minha base tem que ser diferente de 1? Porque 1 elevado a qualquer número é o quê? É 1. E por que minha base tem que ser maior que 0? Porque, às vezes, pode ser base negativa, às vezes nem sempre eu vou ter respostas positivas ou negativas, certo? Nem sempre eu vou ter respostas positivas. Então, como o meu logaritmando sempre vai ser maior do que 0, então minha base ele não pode ser negativa, porque não existe, às vezes, base negativa elevada ao expoente par vai dar positivo, mas base negativa elevada ao expoente ímpar dá negativo. Então, se minha condição, se meu B, meu logaritmando, tem que ser maior do que 0, então eu não posso ter minha base com números negativos para correr o risco de ter logaritmandos negativos. Então, logaritmo, gente, vocês têm que sempre pensar assim, qual número, desculpa, minha base elevada a qual número vai dar o valor do meu logaritmando. Se eu tiver escrito desta forma assim, ó, log deixa eu ver aqui, log de se eu tiver log travou tudo, peraí. Deixa eu voltar aqui. Se eu tiver, ó, log de 5 e eu não tiver nada na minha base, significa que a minha base é 10, ok? Então, às vezes, vocês vão encontrar escrito o número da base, o valor da base, e às vezes não. Às vezes, vocês vão encontrar somente sem a base, ok? Se vocês não tiverem a base, se não colocar o valor da base, a base automaticamente é 10, beleza? Existem algumas regras de logaritmo, que é o seguinte. Espera aqui. Algumas regras de logaritmo, que é o seguinte. Deixa eu só puxar para cima. Basicamente, são propriedades do logaritmo. A primeira, na verdade, a gente chama de consequências. Sempre que eu tiver no meu logaritmo, o meu logaritmando for igual à minha base, a resposta sempre será 1. Por quê? Porque minha base, exemplo, então vamos lá, log de 2 na base 2. O que eu tenho que pensar? Minha base elevada a qual número vai dar 2? Vai dar o valor do meu logaritmando? 2 elevado a 1
vai dar o valor do meu logaritmando, porque qualquer número elevado a 1 dá o valor dele mesmo, certo? Então, sempre que eu tiver o meu logaritmando igual ao valor da minha base, a resposta sempre será 1. Da mesma forma, se eu tiver um logaritmo de A, de qualquer número, na base 0, a minha resposta sempre... Desculpa, gente. Quando eu tiver o meu logaritmo de 1 na base a resposta sempre vai ser 0. Por que sempre vai ser 0? Porque para eu ter como resposta, para eu saber qual número elevado a desculpa, A elevado a qual número vai dar 1, lembra aquela regrinha. Todo número elevado a 0 sempre vai ser 1. Então, se eu tiver log de 1 na base 2, a resposta vai ser 0. Por que a resposta vai ser 0? Porque 2 elevado a 0, assim como todo número elevado a 0, sempre vai ser 1. Então, sempre que eu tiver o logaritmo de 1, independente da base, pode ser qualquer base, a resposta sempre vai ser 0. Porque só para ter como resposta 1, o número tem que ser elevado a 0. Beleza? E o outro quesito são as propriedades do logaritmo, né? Que envolvem as operações de multiplicação, adição, multiplicação, divisão, e existem as potenciações com logaritmos. As propriedades básicas do logaritmo são as seguintes. Se eu tiver o meu logaritmo dentro dele eu tenho uma multiplicação, B vezes C, na base A, se eu tiver a multiplicação dentro do meu logaritmo, eu posso escrever como se fosse log de B na base A mais log de C na base A. Então, sempre que eu tiver uma multiplicação dentro do meu logaritmo, eu posso dissolvê-la e transformar numa soma. Exemplo, vamos lá. Se eu tiver log de 10 na base 2. Eu posso dizer, gente, que 10 não é a mesma coisa que 2 vezes 5. Então, log de 2 vezes 5. Isso, galera, não necessariamente sempre vai ter um número, eu vou ter que ver como é que ele era a multiplicação. Às vezes, dependendo do exercício, ele pode dizer assim, log de 2 na base 2 é 0, tanto, log de 5 na base 2 é 1, alguma coisa. Então, você tem que fazer a dissolução, né? Dissolver a multiplicação para você acabar que joga os valores. Então, se eu tenho log de 2 vezes 5, log de 10 na base 2 é a mesma coisa de log de 2 vezes 5 na base 2, eu posso escrever pela propriedade do logaritmo como se fosse log de 2 na base 2 mais log de 5 na base 2. Aí, se no exercício te der os valores de como corresponde cada um, aí você substitui. Mas, então, às vezes, você tem um valor, você pode jogar ele como forma de multiplicação para aí você conseguir separá-lo. Da mesma forma que a gente tem a multiplicação, a gente tem também a divisão. Sempre que a gente tiver uma divisão, log de BC, B dividido por C, na base 2, na base A, eu posso dizer que é log de B na base A menos log de C na base A. Ok? Então, quando é divisão, eu posso tratar como se fosse uma subtração.
E quando é multiplicação, eu trato como se fosse uma adição. Como se fosse, não, é uma adição. A forma simplificada de logaritmo, as propriedades. Então, exemplo. Pegar o mesmo exemplo aí, ó. Eu tenho log de 10 na base 2. Eu posso dizer que é a mesma coisa que log de 5 dividido por 2 na base 2. Isso aqui, gente, é mais similaridade, tá? Nossa, ficou 5 dividido por 2 na base 2. Que quando eu tenho uma divisão envolvendo logaritmo, nada mais é do que log de 5 na base 2 dividido não, menos log de 2 na base 2. Ó, e aqui eu ainda poderia utilizar o que eu falei aqui no início, ó. Quando o meu logaritmando, ele é igual ao meu logaritmo, à minha base, a resposta é 1. Então, esse log de 2 na base 2 é 1, tanto quanto esse log de 2 na base 2 também é 1, ok? Quando eu tenho, gente, agora a meu logaritmando elevado a um expoente, então vamos supor, eu tenho log de b elevado a n na base a. O que que eu faço? Olha só, o meu expoente, ele salta para frente. Eu vou jogar, então, o expoente aqui, ó, para frente. Então, vai ficar n na frente, que multiplica log de b na base a. Então, vamos dar um exemplo aqui mais prático, ó. Ó, se eu tiver log de 8 na base 2, eu posso dizer que 8, eu já posso achar o resultado de cara, né? Não tem problema. Ou posso dizer que 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Então, log de 2 elevado ao cubo na base 2. Tá vendo que o meu logaritmando, ele tá com expoente? Então, eu vou jogar esse meu 3 para frente. Ao jogar o 3 para frente, então eu vou ter 3 vezes log de 2 na base 2. Porque meu 3, que estava no expoente, ele veio para frente. Log de 2 na base 2. O que eu falei com vocês? Quando, ó, meu logaritmando ele é igual à minha base, a resposta é 1, certo? Então, log de 2 na base 2 é 1. Se tem um 3 na frente, vai ficar 3 vezes 1, que é igual a 3. Tiago, precisava fazer isso tudo? Não, gente. Esse é exemplo que dá para você resolver normalmente. Se você sabe que 2 elevado a 3 dá 8, a resposta automaticamente seria 3. Isso aqui eu estou mostrando outra forma de você resolver. Beleza? Basicamente, essas são as propriedades principais do logaritmo, onde a gente tem logaritmo de base igual ao logaritmando, a resposta sempre vai ser 1, porque somente sua base elevada a 1 vai dar a resposta igual ao seu logaritmando. Logaritmo de 1 na base A, a resposta sempre vai ser 0, porque para ter como resposta 1, somente eu tenho que levar a 0 qualquer número. Relaxa, Lucas. Quando eu tenho uma multiplicação envolvendo dentro do seu logaritmando, eu posso separar, virar soma de mesma base. Da mesma forma, quando eu tenho a divisão. Quando eu tenho divisão no seu logaritmando, a base permanece a mesma, só que eu faço agora a subtração do seu numerador, do logaritmo do seu numerador, menos o logaritmo do seu denominador. E quando eu tenho no seu logaritmando o expoente, eu jogo o valor do meu expoente para frente. E aí o valor do logaritmo fica sem o expoente.
Beleza? Então, ó, vamos dar um exemplo, vou fazer um exemplo aqui com vocês. Seguinte, eu quero que reduza a um só logaritmo. Eu tenho aqui, ó, log de 8 na base 3 mais log de 10 na base 3. Da mesma forma que a multiplicação gera uma soma, a soma também gera multiplicação, tá, gente? Então, ó, eu quero reduzir a um só logaritmo. Então, se eu tenho essa soma aqui, log de 8 na base 3 mais log de 10 na base 3, se eu sei que quando eu tenho a multiplicação no meu logaritmando, ele resulta numa soma, se eu tenho uma soma, vai me resultar numa multiplicação. Então, eu posso escrever como se fosse log. Claro que eu observo o quê, gente? Ó, a base não é a mesma? 3 e 3, então a base permanece a mesma. E eu vou multiplicar os meus valores do logaritmando, que é 8 e 10. Então, 8 vezes 10. Então, aqui, ao reduzir, eu vou ter, ó, log de 80 na base 3. Então, essa aqui foi basicamente, as propriedades são para fazer a similaridade, né? Fazer se a multiplicação vira soma, a soma vira multiplicação, a divisão vira subtração, a subtração vira divisão. O outro exemplo aqui é o seguinte, barriga roncou. Ó, vamos lá. Observação. Se eu tenho, deixa eu pôr aqui exemplo. Se me disser no exercício, ó, eu tenho aqui log de x na base 2 é igual a 3. Log de y na base 2 é igual a 5. E log de z na base 2 é igual a 7. Aí eu quero saber qual que é o valor de log na base 2 de raiz quinta de x elevado ao cubo dividido, x elevado ao cubo, deixa eu escrever direito, dividido por y ao quadrado sobre y ao quadrado vezes z. O exercício fala, log de x na base 2 é igual a 3. Log de y na base 2 é igual a 5. E log de z na base 2 é igual a 7. Aí está querendo saber qual que é o logaritmo de raiz quinta de x ao cubo dividido por y ao quadrado vezes z na base 2. Então, ó, vamos lá. O que a gente tem que analisar primeiro? Se ele te deu essas observações aqui, gente, se no exercício, no caso ele e eu mesmo, né? No caso, nem foi ele, foi eu. Se eu te der essas informações aqui, então significa que em algum momento eu vou ter que utilizá-las, certo? Só que em nenhum momento até então eu tenho log de x na base 2, eu não tenho log de y na base 2 e não tenho log de z na base 2. Então eu vou ter que transformar este meu logaritmo aqui desta forma aqui. Então como eu faria isso? Primeiro que a gente faz é o seguinte, a gente vai ter que analisar o que a gente pode mexer. O que a gente pode mexer? Então vamos lá, ó. Se eu fizer log
Minha base é 2, permanece por enquanto 2. O que eu posso fazer nesse meu numerador para tirar essa raiz? Toda raiz, gente, é um número elevado a uma fração. Da mesma forma que toda fração é um número elevado a uma. Todo número elevado a uma fração é uma raiz. Quando a gente tem uma raiz, eu posso transformar ela em um número elevado a uma fração. Como eu faria isso? O meu expoente vira o meu numerador e meu índice, que é esse número de fora, vira o meu denominador. Então, eu tenho raiz quinta de x elevado ao cubo, nada mais é do que x elevado a 3 quintos. Toda raiz é um número elevado a uma fração. E toda fração, todo número elevado a uma fração é uma raiz. Então, raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a meio, a 1 sobre 2, ok? Onde meu índice é o meu denominador e meu expoente é o meu numerador. E aqui, o meu denominador, por enquanto, permanece o mesmo, y quadrado sobre z. Tá vendo que aqui eu tenho uma divisão de x elevado a 3 quintos por y quadrado vezes z? Se eu tenho uma divisão, eu jogo naquela regrinha da subtração, certo? Então, ó, log de 2, log de x elevado a 3 quintos na base 2, menos, porque trata-se de uma divisão, log de 2, log de y quadrado, z na base 2. Lembrando que se tem esse menos aqui, gente, ó, ele está multiplicando o logaritmo, ok? Lembra que eu falei quando tem expoente, no seu logaritmando, ele vai para frente. Então, eu vou ter, ó, 3 quintos de log de x na base 2. Ó o log de x na base 2 aparecendo aí. Menos. Tá vendo que esse y quadrado está multiplicando esse z? Então, quando eu tenho multiplicação no meu logaritmando, eu tenho uma soma. Então, ó, log de y quadrado na base 2 mais, né, porque é uma soma, que agora é a multiplicação, então virou soma, log de z na base 2. O que eu posso fazer aqui por enquanto? Ó, tá vendo que o log de z na base 2 eu já consigo substituir, assim como o log de x na base 2. Só que esse log de y quadrado na base 2 eu não consigo substituir. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse expoente do 2 aqui, do y quadrado, e jogar para frente. Então, eu já vou substituir o log de x na base 2 e o log de y na base 2. Então, 3 quintos, que multiplica. No exercício falou que log de x na base 2 é 3. Então, ó, substitui aqui. Menos, abre parênteses. Eu vou jogar esse meu expoente do y para frente, então fica 2, que multiplica log de y na base 2. E quem é z? Quem é log de z na base 2? No exercício falou que é 7. Fazendo a multiplicação aqui, fazendo a multiplicação aqui de 3 com 3, numerador com numerador, eu vou ter 9. Então, eu tenho 9 quintos menos 2, log de y na base 2 é 5, então 2 vezes 5 mais 7. Então, ó, resolvendo parênteses, eu tenho 9 elevado a 9 sobre 5, menos 2 vezes 5, 10, mais 1, 17. Então, ó, menos
17. O que eu faço aqui agora? Tirar MMC, que vai dar 5. 5 dividido por 5, 1 vezes 9, 9. Menos 5 dividido por 1 aqui de baixo, 5 vezes 17, 85. 9 menos 85 vai ser menos 76 quintos. Então, essa é a resposta dessa fórmula aqui, ó, de log de raiz quinta de x ao cubo sobre y quadrado z na base 2. Então, às vezes, tem exercícios, galera, que eles vão dar as definições, né? A log de x na base 2 é tanto, log de 3 na base tanto é 0, alguma coisa. Mas tem exercícios não. Tem exercícios que não farão isso. Quando esses exercícios não te derem isso, você pode deixar em termos de log. Só que, quando o exercício te der isso, então você tem que resolver bonitinho. Beleza? Uma outra coisa aqui que eu tenho que falar com vocês é quando a gente fala sobre mudança de base. Lembra que eu falei aqui que a gente conseguiu resolver aqui, ó, porque tinha a base igual. Igual no exercício anterior, que a gente somou os dois, depois fizemos a multiplicação aqui, porque a base era a mesma, a base é 3, né? 3 aqui, 3 aqui. Quando a base é diferente, a gente tem que usar a mudança de base, ou seja, deixá-las iguais. E quando a gente muda a base, a mudança de base, galera, basicamente é assim que a gente faz, ó. Então, vamos lá, mudança de base. Escrever aqui um ferro. Tiago, Oi. eu não entendi por que o Y vale 5. Porque o Y vale o quê? Vale 5. É porque no exercício falou, ó, aqui, ó, log de Y na base 2 é 5. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Eu só substituí as informações. Gente, quando a gente tem uma soma ou subtração com logaritmos de bases diferentes, a gente tem que deixá-las na mesma base. E sempre é melhor transformar nas bases menores. Então, vamos supor, você tem um logaritmo na base 4, um logaritmo na base 17. É melhor deixar tudo na base 4. Se tem um logaritmo na base 2, logaritmo na base 3. Melhor voltar para a base 2. E como a gente faz isso? Então é o seguinte, ó. Se eu tenho um logaritmo de B na base A, e eu quero transformar ele em um logaritmo na base C. O que eu faço quando eu quero transformar ele na base C? Basicamente, vai ficar log, né, na base C, e eu vou pegar o valor do meu logaritmando B. Então, log de B na base C. Só que o que eu faço com esse meu A aqui, que era antes? Então, eu vou fazer agora, ó, divisão. Então, vai ser divisão de log na base C, só que agora o meu logaritmando vai ser o A. Então, sempre que eu tiver que mudar a base, eu utilizo tanto o meu logaritmando como a minha base. Onde, no meu numerador, o meu logaritmando permanece, só que agora eu terei a nova base, e no meu denominador, a meu logaritmando era a minha base anterior, e minha nova base permanece. Então, exemplo, se eu tiver log de 5 na base 7. E eu quero transformar, tem um exercício lá, que tem uma soma, enfim, e eu tenho log da base 4 mais log na base 7. Então, eu vou transformar ele na base 4. Então, eu coloco log, a base vira 4, o meu logaritmando permanece no meu numerador, e agora, no meu denominador, quem vai ser meu logaritmando vai ser quem era a minha base anterior. Então, minha base, que era 7, passa a ser meu logaritmando, e a nova base é 4. Então, sempre que eu tiver que mudar a base, sempre que eu tiver operações, gente, envolvendo logaritmos de bases diferentes, eu vou ter que deixá-las na mesma base.
Como a gente faz? Vou dar exemplos de exercícios que... Deixa eu colocar o carregador do computador. Que a gente faz, que a gente acaba tendo que mudar a base. Então, ó, vamos lá resolver alguns exercícios para vocês verem. Esse exercício eu tirei da apostila, só que eu não sei se vocês já pegaram essa apostila. Acho que tem alguns exercícios que vocês vão encontrar nesta apostila de vocês aí, mas essa daqui é da apostila do ano passado. Então, ó, vamos supor aí. Se log de 2, o exercício fala, se log de 2, deixa eu até aumentar aqui para vocês. Ó. Se log de 2 é igual a A, e log de 3 é igual a B. Tá vendo que não tem nada na base? Então, significa que a base é 10. Quando não tem nada escrito na base, a base... Ah, não é isso aqui não, peraí, tem um antes. Peraí, tem um exercício antes. Ah, não, vamos começar por esse, então. Se log de 2 é igual a A e log de 3 é igual a B. Então, ó, quando não tem nada, a base significa que a base é 10. Deixa eu até escrever aqui para vocês. Então, ou vocês às vezes encontram não escrito nada, ou às vezes encontra a base escrito 10. Então, a base aqui 10, a base aqui 10. Então, o log de 2 na base 10 é igual a A, e log de 3 na base 10 é igual a B. Escrevendo log de 32 sobre 27 na base 10, em função de A e B, obtemos. Então, se eu colocar como forma de A e B esta expressão aqui, qual das alternativas eu vou ter? Então, vamos lá. Disse que log de 2 na base 10 é igual a A. E falou que log de 3 na base 10 é igual a B. Se eu tenho, gente, log de 32 sobre 27, como eu vou transformá-lo em termos de log de 2 e log de 3? Primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, tá vendo que eu tenho uma divisão? Se eu tenho uma divisão, então eu vou trabalhar com a subtração. Peraí. Vai, computador, meu Deus do céu, computador trava. Então, se eu tenho uma divisão, eu vou trabalhar com uma subtração. Então, isso aqui eu posso escrever como se fosse log de 32 na base 10 menos log de 27 na base 10. Tá vendo que aqui eu tenho log de 2 e log de 3? Então, eu vou tentar deixar esses meus logaritmos em termos de 2 e 3. Então, ó, log... O que é 32? Se eu fatorar 32, igual a gente já fatorou antes, gente, 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Da mesma forma que 27 é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo. Então, é o seguinte, o que eu faço quando eu tenho um logaritmando elevado ao expoente? Eu jogo o meu expoente para frente. Então, se eu jogar o 5 para frente, eu vou ter 5 que multiplica log de 2 na base 10. E se eu jogar o meu 3 ali do expoente para frente, eu vou ter 3 que multiplica log de 3 na base 10. No exercício falou que quem é log de 2 na base 10? É A. Então, ó, 5 vezes A.
menos. Quem é log de 3 na base 10? No exercício falou que é B. Não tem o 3 na frente multiplicando, então vai ser 3B. Se o exercício pediu para escrever esta expressão que a gente fez, log de 32 sobre 27, em função de A e B, a resposta, então, vai ser 5A. A resposta, então, vai ser 5A menos 3B. Eu escrevi em termos de A e B. Então, a resposta correta é a letra E. Ok? Então, ó, ele te deu essa similaridade, te deu esse comparativo, falando que log de 2 na base 10 é A e log de 3 na base 10 é B. Aí ele te pediu para você simplificar, né, escrever o log de 32 sobre 27 na base 10 em termos de A e B. Então, se ele te deu, ó, gente, é a artimanha. Se ele te dá alguma informação, diga que log de 2 na base 5 é 1, alguma coisa. Então, significa que em algum momento da sua expressão você vai ter que usar aquilo. Então, é muito mais fácil você tentar deixar em termos daquilo. Então, se ele falou que log de 2 na base 10 é A e log de 3 na base 10 é B, então, em algum momento, eu vou achar log de 2 na base 10 e vou achar log de 3 na base 10. Exercícios, eles não dão esse avulso para confundir ninguém, não. Eles dão porque vão utilizar. Então, ó, hashtag fica a dica. Beleza? Então, aqui, resolvendo, achar em termos de A e B. O outro exemplo fala o seguinte, ó, se x é igual a log de 4 na base 7. E y é igual a log 16 na base 49. Desculpa, é log de 7 na base 4 e y é log de 49 na base 16. Então, x e y é igual a quanto? Olha o que eu tenho, então, gente. X menos y. Eu quero x menos y. Certo? Se eu escrever aqui, eu vou ter x é log de 7 na base 4. Menos, quem é meu y? Log de 49 na base 16. Eu acabei de falar com vocês, quando a gente tem operações envolvendo logaritmos de bases diferentes, a gente tem que deixá-los na mesma base. Então, como eu deixo na mesma base? Fazendo a mudança de base. É muito mais fácil e recomendado eu mudar a base maior para a base menor. Então, eu tenho a base aqui 16 e tenho a base 4. Então, eu vou transformar esse meu logaritmo de base 16 em um logaritmo de base 4. Como eu faço isso? Então, vamos lá. Eu tenho, então, log de 49 na base 16. Eu quero transformá-lo na base 4. Na base 16. Eu quero transformar na base 4. Então, isso aqui, se eu transformar na base 4, vai ser log, a base vira 4, e meu logaritmando no numerador fica o mesmo. Então, base 4, logaritmando 49. Só que agora, no meu denominador, o meu logaritmando vai ser quem era a minha base. Então, log, minha nova base, 4, e meu logaritmando, 16. O que eu posso fazer aqui, galera? Olha só. Por enquanto, neste momento, eu não consigo fazer nada no meu numerador. Porque no 4 elevado a qualquer número, nunca daria 49. Agora, se eu fizer 4 elevado a 2, eu vou ter 16, certo? Então, log de 4 na base 16, log 16 na base 4, nada mais é do que 2. Por quê? 4 elevado a 2 dá 16. Então, o meu denominador vai ficar, então aqui no numerador, log de 49 na base 4, e meu denominador vai ficar o número 2, porque ele saiu do logaritmo, porque eu resolvi esse logaritmo. Log de 16 na base 4 é 2, por quê? Porque 4 elevado a 2, eu vou ter como resposta 16. Aí, o que eu posso fazer aqui, ó? Isso aqui eu posso escrever da seguinte forma, ó. Meio
vezes log de 49 na base 4. Isso aqui eu posso escrever desta forma. O que acontece quando a gente tem o meu número na frente? Que situação o meu número aparece na frente multiplicando o logaritmo? Quando ele era o expoente. Então, se eu voltar isso aqui para o expoente, se eu voltar meio para o expoente, eu vou ter log. Basicamente, é quase um processo inverso que eu estou fazendo. Eu vou ter log de 49 na base 4 elevado a meio. Lembra que eu falei com vocês que toda raiz é um número elevado a uma fração, da mesma forma que todo número elevado a uma fração é uma raiz? Então, 49 elevado a meio, gente, é a mesma coisa que raiz quadrada de 49. Então, aqui eu tenho log de raiz quadrada de 49, deixa eu jogar mais para lá. Log de raiz quadrada de 49 elevado na base 4. O que é raiz de 49? 7. Então, eu vou ter log de 7 na base 4. Olha, eu tinha log de 49 na base 16 e transformei em log de 7 na base 4. Ou seja, eu transformei na mesma base que tem o x. Só que no x eu tenho log de 7 na base 4, da mesma forma que agora eu tenho o meu y, log de 7 na base 4. Se eu faço x menos y, então eu vou ter log de 7 na base 4 menos log de 7 na base 4, que vai ser 0. Fiz todo esse cálculo para achar a resposta 0. Acontece. Nas melhores famílias e nas melhores provas. Então, a letra O. Então, o que eu fiz aqui? Vamos recapitular. No exercício falou que x é igual a log de 7 na base 4 e falou que y é igual a log de 49 na base 16. Aí pediu assim, qual que é o valor, então, de x menos y? Se eu colocar em questão de operação, eu tenho dois logaritmos de bases diferentes. Sempre que eu tiver logaritmos de bases diferentes, ou sendo somados, ou sendo multiplicados, ou sendo divididos, ou sendo subtraídos, vai até as 9 sempre que eu estiver subtraindo, ou havendo alguma multiplicação, alguma operação, eu tenho que deixá-los na mesma base. Sempre é melhor deixar na base menor, ou seja, trazer as bases maiores e jogar para as bases menores. Então, se eu tenho aqui base 4 e base 16, então eu vou transformar a base 16 em base 4. E como eu faço isso? Fazendo a mudança de base. Então, eu tinha aqui log de 49 na base 16, e ficou, então, log de 49 na base 4, dividido por log de 16 na base 4. Quem era a minha base passa a ser o meu logaritmando no denominador. Neste caso, deu para resolver esse log de 16 na base 4. Resolvendo isso, eu acho a resposta como 2. Ok? Então, tem log de 49 na base 4, dividido por 2. Isso aqui eu posso escrever da seguinte forma, meio vezes log de 49 sobre 4. Por isso que a gente precisa daquelas propriedades, gente, do logaritmo, porque às vezes a gente tem que andar para trás, né? A gente tem que voltar alguns passos para conseguir fazer. Então, nesse caso, a gente está fazendo isso. A gente está voltando alguns passos. Se quando é elevado ao expoente, a gente joga para frente, nesse caso já está na frente, a gente está jogando ele para trás. Então, se eu jogar o meio para trás, ele volta como expoente no 49, onde vou ter log de 49 elevado a meio na base 4. Todo número elevado à fração é a mesma coisa que uma raiz, onde meu denominador é meu índice e meu numerador é o meu expoente. Então, se eu tenho 49 elevado a meio, eu tenho a mesma coisa que raiz quadrada de 49 na base 4.
Que raiz quadrada de 49? 7. Então, eu vou ter logaritmo de 7 na base 4. Então, isso aqui, resolvendo a mudança de base, eu achei isso. Então, o valor de y, eu achei isto aqui. Como pedir x menos y, e x é log de 7 na base 4, e dá o mesmo valor do valor de y, então eu achei como resposta 0. Beleza? Essa aqui caiu no Enem agora. Agora não, caiu no Enem de 2016. Que é o seguinte. Esse aqui é um pouquinho de raciocínio que tem que ter, ó. Falou o seguinte. Deixa eu até diminuir um pouco aqui. Em 2011, um terremoto de magnitude 9 na escala Richter causou um devastador tsunami no Japão, provocando um alerta da usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro terremoto de magnitude 7 na mesma escala sacudiu Sichuan, sudoeste da China, deixando centenas de mortos e milhares de feridos. A magnitude de um terremoto na escala Richter é dada, pode ser calculada da seguinte forma, por esta fórmula aqui, ó. 2/3, a magnitude é igual a 2/3 de logaritmo de E sobre E inicial, sendo E a energia em kWh liberada pelo terremoto, e é zero, uma constante real positiva, ou seja, ela não tem valor fixo, ela tem um valor fixo, né? Consiste que E1 e E2 representam as energias liberadas nos terremotos ocorridos no Japão e na China, respectivamente. Qual é a relação entre E1 e E2? Quando a gente fala relação, gente, é sempre a gente tem que pegar a razão entre um e outro, beleza? Então, fala o seguinte, a primeira coisa que falou foi essa expressão aqui, né? Que aqui que eu determino a magnitude. Onde o E1 referente à China, o Japão, e o E2 referente à China. No Japão, a magnitude deu 9, certo? Então, a fórmula da magnitude no Japão é 9 igual a 2/3 logaritmo de E1, que eu vou chamar, porque é o Japão, então, E1 sobre E0, que é a nossa constante. E na China, a nossa magnitude deu 7, né? Na escala Richter lá. Então, ó, onde tinha M agora é 2/3, é igual a 7, igual a 2/3, logaritmo de E2 sobre E0. E2 sobre E0. Beleza. Como pediu relação, gente, a gente tem que fazer E1 sobre, basicamente, a razão, né, dos dois. 1 sobre E2 sobre E0. Nossa. Então, vamos analisar primeiro. Eu posso dizer aqui, neste caso aqui, neste caso aqui, eu posso dizer que log de E1 sobre E0 é igual a 27 sobre 2. Por que eu posso dizer isso, gente? Porque se eu colocar em evidência, né, fora do... Se eu colocar antes da igualdade o logaritmo de E1 sobre E2, eu passando esse 2/3 para antes da igualdade, eu estaria o 9 dividindo 2/3, certo? Todo número dividido por uma fração, o que é que eu faço? Conservo o primeiro número e multiplico pelo inverso do segundo. Qual que é o inverso de 2/3? É 3/2, certo? Então, 9 vezes 3, 27. E o 2 permanece embaixo.
Então, log de E1 sobre E0 é a mesma coisa que 27 sobre 2. Da mesma forma, se eu calcular, deixar em evidência que o log de E2 sobre E0, log de E2 sobre E0, eu vou achar 21 sobre 2. Porque se eu pegar o 7 e dividir por 2 terços, eu vou multiplicar o inverso de 2 terços, que é 3 meios. Ah, beleza. Que é 3 meios. Então, 3 vezes 7, 21. E o 2 permanece no meu denominador. Então, é 0, que vai ser igual a 21 sobre 2. Aí, o que eu faço agora? O que eles pediram, gente? Olha só. Antes disso, como é que eu resolvo isso? Tá vendo que aqui a base é 10? Quando não tem nada escrito a base 10? Então, eu posso dizer que, para eu saber qual que é o valor desse logaritmo, lembra que, ó, eu tenho que saber qual número, eu tenho que elevar minha base a qual número para dar o valor de dentro. Então, significa o quê? Quando eu elevar o 10 a 27 sobre 2, eu vou achar o valor de dentro, que é i sobre E0. Então, i é 1, desculpa, sobre E0 é a mesma coisa que 10 elevado a 27 sobre 2. Isso aqui eu já tenho o valor do meu logaritmo, é só agora escrever de uma forma mais coesa. Deixa eu escrever menor, porque... Então, ó, pode dizer que E1 sobre E0 é a mesma coisa que 10 elevado a 27 sobre 2. Da mesma forma que E2 sobre E0 é igual a 10, que é a minha base, elevado a 21 sobre 2. Como eu estou pedindo a relação, como eu estou pedindo a relação de E1 sobre E0, então eu vou pegar a relação do meu eu vou pegar a relação do meu acontecimento no Japão, né, que é referente ao E1, e do meu acontecimento na China, que é referente ao E2. Ou eu posso simplesmente escrever da seguinte forma, ó, E1, se eu multiplicar cruzado, é igual a E0 vezes 10 elevado a 27 sobre 2. E E2 é igual a E0 vezes 10 sobre 10 elevado a 21 sobre 2. Como eu estou pedindo a relação de E1 sobre E2, é só fazer agora, então, a razão entre um e outro. Se eu dividir E1 sobre E2 por E2, então, se eu dividir E1 dividido por E2, é a mesma coisa que E0 vezes 10 elevado a 27 sobre 2, dividido por E0 vezes 10 elevado a 21 sobre 2. Como tem E0 em cima e E0 embaixo, gente, eu consigo simplificar os meus E0s, né? Os meus Es iniciais. Então, eu consigo cortar este com este. Então, eu tenho E1 sobre E2
é a mesma coisa que 10 elevado a 27, 10 elevado a 27 sobre 2, dividido por 10 elevado a 21 sobre 2. Quando a gente tem divisão de potências de base iguais, ou seja, a base é a mesma, né, que é 10, eu conservo a base e subtraio o expoente. Se eu subtrair 27 sobre 2 menos 21 sobre 2, 27 menos 21 dá 6. E 6 dividido por 2 dá 3, certo? Ó, E1 é igual a E1 sobre E2 é igual a 10 elevado a 3. Então, como eu quero saber a relação entre E1 e E2, eu posso dizer que E1, se eu multiplicar cruzado agora, é igual a E2, ou é igual a 10 elevado a 3 vezes E2. Então, a energia, né, gasta no Japão foi 1000 vezes maior do que a energia gasta na China. Então, às vezes, quando a gente tem alguns exercícios também que basicamente cai muito em Enem esse tipo de exercício. Esse tipo de dever, que é o seguinte, ele te dá uma expressão logarítmica normal e ele faz essa coisa, aconteceu em Tóquio e aconteceu em Bariloche. E aí você tem que relacionar esses dois. Então, a primeira coisa que você faz, a relação, você vai calcular ou E1 no caso, ou intensidade 1, intensidade 2, depois a outra intensidade. Após isso, resolver, tirar do logaritmo, deixar na base 10 e tal, ou seja, 10 elevado a alguma coisa, aí você faz a relação do de cima, você faz a relação do primeiro dividido pelo segundo. E aí você faz as multiplicações cruzadas que tiverem que fazer. Beleza? Então, nesse caso, ele disse que a magnitude no Japão era 9, a magnitude na China era 7. Só substituir o m por 9 por 7. Deixei em termos de logaritmo, ou seja, logaritmo igual a alguma coisa, logaritmo igual a alguma coisa. Então, multipliquei o 9 por 2 terços, dividi, né, o 9 por 2 terços, onde ficou, multipliquei pelo inverso de 2 terços. Como ali ele já deu o resultado falando que log de E1 sobre E0 é igual a 27 sobre 2, então posso escrever da seguinte forma, que 10, que é a minha base, quando não tem nada escrito, a base é 10, é igual a 27 sobre 2. Né? 10 elevado a 27 sobre 2 é igual ao valor do meu logaritmando, da mesma forma que eu fiz 10 elevado a 21 sobre 2 foi o valor do meu outro logaritmando. Faça as relações que eu tiver que fazer, faço a divisão, porque eu estou pedindo a relação, né? Então, eu divido um pelo outro, simplifico o que tiver de simplificar, utilizo as propriedades das potências que foram pedidas, foram solicitadas e teve que fazer, e depois eu acho a relação de E1 ou E2. Se fosse a relação, gente, de E2 a E1, aí eu faria diferente. Eu isolaria o E2 e deixaria o T, aí ficaria 10 terços dividido por E1. Só que, como pediu a relação de E1 por E2, então eu faço a multiplicação inversa. Beleza, galera? Gente, ó, por hoje é isso, porque senão fica muito extenso. Na aula que vem a gente continua falando sobre logaritmo e a gente vai falar sobre função logaritmo, até para esclarecer dúvidas de vocês, que com certeza vocês tiveram dúvidas. Mas é isso por hoje. Espero vocês semana que vem, nesse mesmo bate-horário, bate-canal. Beleza, gente? Boa noite para vocês. Se vocês tiverem dúvida, gente, por favor, me perguntem. Eu sei que essa aula é um pouco rápida, porque é realmente revisão mesmo. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar. Beleza, galera? Sil, até mais para você. Boa noite para todo mundo aí, tá bom, gente? Fiquem com Deus por nada. Até. Excelente noite de sono para vocês. Juízo sempre. Não se esqueçam disso. Até, gente. Abraço.